Boa tarde a todos. Meu nome é Daiane, eu sou farmacêutica da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trabalho no NASF há 3 anos. Também sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho com avaliação em saúde, que é um dos motivos que me trouxeram até aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde do portador de diabetes na atenção básica. E eu queria, mais do que uma webconferência, uma palestra, convidar vocês para reflexão em relação à nossa prática no dia a dia. Bem, o diabetes, hoje em dia, é considerado uma epidemia mundial. O envelhecimento da população, a urbanização, o sedentarismo, os hábitos de vida inadequados, a falta de atividade física, o aumento do peso da população, tem feito com que a prevalência dessa doença aumente consideravelmente. Só no Brasil, junto com a hipertensão, o diabetes é considerada a primeira causa de mortalidade e hospitalizações, além das amputações de membros inferiores. Além disso, 62% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal submetidos à diálise também ocorrem por causa do diabetes. Bem, o cuidado com o portador de diabetes é considerado uma linha de cuidado prioritária na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem implementado diversas estratégias de saúde pública, visando prevenir o diabetes e suas complicações por meio do cuidado integral a este agravo, de forma resolutiva e com qualidade. Na atenção básica, nós podemos dizer que as equipes de saúde da família podem atuar na atenção à saúde do portador de diabetes de forma na prevenção primária, na prevenção secundária e na prevenção terciária. Bem, a prevenção primária seria a identificação e o tratamento de indivíduos com alto risco para desenvolver o diabetes e para a prevenção dos fatores de risco. A prevenção secundária seria naquelas situações da identificação dos casos ainda não diagnosticados para o tratamento. E a prevenção terciária seria a intensificação do controle glicêmico e da prevenção das complicações associadas ao diabetes nos usuários já diagnosticados. Se nós formos olhar na nossa prática, no dia a dia, a gente pode ver que existe um foco, o nosso olhar está mais voltado para a prevenção secundária e para a prevenção terciária do que para a primária. Até em função da organização do nosso serviço de saúde, da falta de RH muitas vezes, né, e da demanda excessiva que é bem comum nas unidades de saúde. E o que tem se observado na prática também? As ações de saúde para um efetivo controle do diabetes e seus fatores de risco, eles estão bem estabelecidos. Se a gente for conversar com qualquer profissional da atenção básica, todos eles sabem o que deve ser feito para o controle do diabetes. No entanto, esse cuidado integral, ele ainda é um grande desafio para as equipes de saúde da família, em função da complexidade dessa doença, né? E as ações em saúde, elas continuam sendo realizadas de forma bastante fragmentada e descontinuada. Uma coisa que eu queria frisar, que assim, muito do que eu estou falando aqui é reflexo também da minha experiência profissional enquanto farmacêutica do NASF, né? E eu gostaria de conhecer a realidade de outros municípios pequenos, até para poder comparar se o que eu vivencio aqui é semelhante ao que vocês estão vivenciando aí, né?
E diante disso, eu abro essa reflexão com a seguinte pergunta: como está sendo realizada a atenção à saúde dos portadores de diabetes no centro de saúde onde vocês trabalham? E essa pergunta me traz mais alguns questionamentos, como por exemplo, os portadores de diabetes estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde da família? Como está se dando esse acompanhamento? Os portadores de diabetes estão tendo acesso aos medicamentos e aos insumos necessários para o controle efetivo dessa doença? Como está sendo conduzido o programa de automonitoramento domiciliar da glicemia capilar pela equipe de saúde da família, né? As equipes de saúde da família estão conseguindo realizar as atividades de educação em saúde com o objetivo de desenvolver a autonomia dos usuários em relação ao controle da sua doença? Em relação a tudo isso, eu queria trazer 3 pontos que eu considero muito importantes. Primeiro, é o acompanhamento. Segundo, é o acesso a medicamentos e insumos. E o terceiro é a questão do programa do automonitoramento da glicemia capilar. Em relação ao acompanhamento do portador de diabetes, também trago algumas questões. Quantos portadores de diabetes tem na sua área de abrangência? Quem são eles? Que tipo de diabetes eles têm? Quantos deles são insulino-dependentes? Quais aqueles usuários que já apresentaram alguma complicação associada ao diabetes? E que complicações são essas? Eu pergunto tudo isso porque a partir desses dados, é que a gente vai poder ter informações mais adequadas para realizar o planejamento das nossas ações, das nossas atividades para o controle e prevenção dessa doença junto à comunidade, né? E também, através dessas informações, a gente vai poder se questionar qual a periodicidade das consultas médicas e de enfermagem. E qual a frequência da realização dos exames, né? É óbvio que essas 2 últimas perguntas, elas vão depender muito de qual é o objetivo terapêutico e da situação clínica daquele usuário especificamente. No final do ano passado, eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, mas saiu uma consulta pública com os critérios para a organização do serviço para o controle do diabetes. Eu até andei procurando na internet para ver se essa portaria já tinha sido publicada, não encontrei. Mas essa consulta pública eu achei muito interessante porque ela traz os critérios de avaliação do controle e de programação das consultas. Segundo essa portaria, um bom controle da hemoglobina, da glicemia, é quando a hemoglobina glicada está inferior a 7. Esse controle é regular quando a hemoglobina está maior do que 7 e menor do que 9. E ruim quando está acima de 9. A partir desses dados, a gente vai avaliar de quanto em quanto tempo esse usuário deveria passar por um profissional de saúde. E ali no slide a gente pode observar que para aquelas pessoas que têm um controle inadequado da sua hemoglobina glicada, ele deveria passar pelo médico 3 vezes por ano, pelo enfermeiro 3 vezes por ano, pelo técnico de enfermagem 6 vezes no ano e pelo dentista no mínimo 1 vez por ano. Aí vocês podem estar se questionando assim, mas Daiane, aqui onde eu trabalho, eles passam no posto toda semana. E aí eu queria frisar que é diferente. É diferente esse usuário estar no posto toda semana porque está com uma gripe, porque veio pegar medicamento, porque veio para a campanha da vacina, né? Aqui eu estou falando especificamente do acompanhamento para o tratamento do diabetes. Em relação ao acesso a medicamentos e insumos, gostaria de destacar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que conforme a portaria 4.217 de 2010, aprova as normas
para o financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica. É aquela portaria que fala que a União deve investir R$ 5,10 por habitante ano e o município, assim como o Estado, deve investir R$ 1,86 para o financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica. Basicamente, a compra de medicamentos e insumos. Tem também a portaria 2.583 de 2007, que define o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS nos termos da Lei 11.347 aos usuários portadores de diabetes. E nessa segunda portaria, eles definem qual o elenco de medicamentos e quais insumos devem ser disponibilizados a esses pacientes, usuários. Eu tento me policiar e não ficar chamando de paciente, mas de vez em quando escapa. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis, a Prefeitura Municipal não disponibiliza metformina 500 mg nem glicazida. O elenco de medicamentos de Florianópolis conta apenas com glibenclamida, metformina de 850 e as insulinas. Além, é claro, das seringas, as tiras e as lancetas, né? Em relação ao programa de automonitoramento domiciliar da glicemia capilar, a portaria 2583, ela estabelece também os critérios de inclusão, a indicação do automonitoramento, a avaliação e controle e a importância dos programas de educação em saúde. E aqui eu queria frisar o seguinte: quando a gente fala de critérios de inclusão, a gente está estabelecendo algumas diretrizes que vai dizer quem deveria e quem não deveria ou não precisaria utilizar as fitas para estar fazendo o controle da glicemia. Por exemplo, não há evidências suficientes que comprovem a efetividade do uso do automonitoramento da glicemia capilar para os pacientes que fazem uso apenas de hipoglicemiantes orais. E para aqueles que fazem uso de insulina, eles deveriam estar aptos ou ser capacitados para poder realizar agora me fugiu a palavra, o autocuidado, né? Eles têm que saber interpretar o resultado que aparece no glicosímetro e ajustar ou a insulina ou cuidar da dieta para que isso seja efetivo, né? Porque senão o automonitoramento ele fica uma coisa muito solta e aí a gente não vai nunca atingir o objetivo, que é ter um controle da glicemia mais rigoroso para evitar complicações e prevenir essas mesmas complicações, né? Em relação à indicação do automonitoramento, aí uma coisa que também é importante destacar é que a equipe de saúde da família é que deve fazer essa avaliação para verificar a necessidade e a regularidade desse usuário em relação ao automonitoramento. Quantas vezes por dia, como que deve ser feito, né? E para aqueles usuários que obtiveram os critérios, obedeceram os critérios de inclusão, foram selecionados, começaram a ganhar as fitas, estão fazendo todo o automonitoramento, eles têm que ter uma avaliação constante por parte da equipe de saúde da família. Quer ver um exemplo? Uma pessoa é diabética do tipo 2, fazia uso de hipoglicemiantes orais, foi encaminhada para o endócrino. O endócrino introduziu insulina no seu tratamento, ela voltou para a equipe de saúde da família, foi orientada em relação à administração, aplicação de insulina, começou a ganhar as fitas e ela veio do endócrino com aquela prescrição de fazer
verificação da glicemia antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Se isso não for reavaliado dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que seja, ela vai continuar sempre verificando 6 vezes ao dia e a gente não sabe se está adequado ou não, se ela conseguiu fazer o uso da forma correta, se houve uma melhora no perfil glicêmico dessa pessoa. E a partir do momento que a gente diagnostica que há essa melhora, a gente pode estar reduzindo o número de verificações por dia. Porque pensa bem, gente, é chato, né? A pessoa ter que estar tomando insulina todos os dias, às vezes 1, 2, 3 vezes ao dia, e tá verificando a glicemia várias vezes ao dia, né? Então, assim, a gente pode fazer esse ajuste, essa avaliação, esse controle. Ela não precisa de eterno ficar fazendo 6 verificações por dia, por exemplo, né? E também, essa portaria também preconiza a importância dos programas de educação em saúde, né? Que é simplesmente a orientação desses usuários em relação a todo o seu tratamento, a todo o controle da glicemia, né? E o esclarecimento de dúvidas. Bem, o automonitoramento do nível de glicose, ele deve ser considerado uma ferramenta importante para o controle da glicemia capilar. No entanto, essa ferramenta ela não pode ser utilizada de forma isolada, né? Ela deve ser considerada parte integrante do autocuidado de pessoas com diabetes e que sejam insulina dependentes. Aqui eu trago um dado que eu considero bastante interessante. O QPDS, que é um estudo muito famoso com portadores de diabetes, revela que o aumento das complicações para cada 1% de aumento da hemoglobina glicada. Ou seja, para cada aumento da hemoglobina glicada, há um aumento de 21% das complicações gerais associadas ao diabetes, há um aumento de 14% da ocorrência de infarto e há de 12% da ocorrência de AVC, além de 37% do aumento das complicações microvasculares. Então, o que a gente quer com essa questão do automonitoramento? Justamente, diminuir a hemoglobina glicada para estar prevenindo a ocorrência de todas essas complicações. Um estudo epidemiológico sobre diabetes no Brasil, realizado em 2007, revelou que, no Brasil, a maioria dos pacientes com diabetes tem um mau controle em relação à glicemia. Os pacientes diabéticos do tipo 1, 89,6% deles têm uma hemoglobina glicada maior do que 7. Em relação aos diabéticos do tipo 2, 73% tem hemoglobina glicada maior do que 7. E quando a gente verifica que está maior do que 7, é o momento que a gente deve prestar atenção para estar reavaliando toda a terapia daquele usuário, né? O que pode ser feito, por que está tão alta, o que está acontecendo. Aqui eu trouxe a relação entre a hemoglobina glicada e a glicemia. Então, assim, quando um usuário tem a glicemia, a hemoglobina glicada em torno de 7, a glicose dele está em 154, né? E quando está em 8, está em 183. Aí, a hemoglobina glicada revela como a média da glicemia dos últimos 2 ou 3 meses. Já a glicemia, ela revela como está a glicemia naquele momento. Então, por isso é importante que os usuários saibam interpretar esse resultado. O resultado do automonitoramento da glicemia, né? Esses dias eu estava num grupo de educação em saúde e um senhorzinho me disse assim: olha, pode ver aí no aparelhinho, a minha glicemia nunca teve tão boa.
Aí eu olhei e realmente estava 120, 130, 140, 100, né? Tava boa. E aí ele falou assim, eu tenho aqui também os exames, o resultado dos exames que eu fiz na semana passada, que eu vim mostrar pro médico. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha também. Aí eu peguei os exames dele, quando eu fui ver a hemoglobina glicada, estava em 9,4. Eu falei, bem, essa última semana, o controle dele foi excelente. Mas o exame que ele tinha feito há uma semana atrás revela que nos últimos 3 meses o controle não estava tão bom assim quanto ele achou que estava. Então a gente teve que trabalhar toda essa diferença, né? Para que ele possa entender que, independente do valor que está hoje, o nosso objetivo é que ela se mantenha sempre dentro de uma determinada média. As metas para o bom controle da glicemia. Normalmente, a gente considera uma meta boa a glicemia de jejum entre 90 e 120 miligramas por decilitro, né? Sendo que para os idosos pode estar, o ideal é que esteja menor do que 150. A glicemia pós-prandial, ela é considerada boa quando ela é menor do que 140, em idosos menor do que 180. Já a hemoglobina glicada, como eu falei anteriormente, quando ela está maior do que 7, ela serve de alerta, porque quando está em 7, a média já está lá em 150, 160, né? E aí, é claro que isso vai depender muito da situação clínica daquele usuário. E as metas, elas devem ser individualizadas. Eu costumo dizer assim, eu não vou ser tão rigorosa com um senhorzinho de 78 anos de idade, né, que começou a tomar insulina há 5 anos atrás e que já não tem mais uma autonomia em relação às suas atividades, já tem bastante limitações. Mas para aquela dona de casa que tem 50 anos de idade, 53 anos de idade, que ainda faz todas as suas atividades, cuida da casa, cuida do neto, essas a gente tem que se preocupar um pouco mais. E por isso a importância da realização das atividades de educação em saúde, seja elas de forma individual ou coletiva, né? Quando a gente fala em automonitoramento da glicemia, é importante que a gente saiba que o objetivo do automonitoramento é manter a glicemia dentro da variação normal, dependendo da situação clínica de cada paciente. Os benefícios imediatos do automonitoramento, eles visam maximizar o aprendizado e a participação do usuário no controle da sua própria doença. Identificar, tratar e prevenir as hipoglicemias e as hiperglicemias. Em relação ao benefício a longo prazo, espera-se diminuir os riscos das complicações associadas ao diabetes. No entanto, nós temos como um grande desafio esse controle em função das variáveis que podem interferir na glicemia. Um ponto que é bastante comum eles questionarem nos grupos eu estou cuidando da alimentação como tudo certinho, né? E mesmo assim a minha glicemia de vez em quando aumenta e eu não sei de onde. Então, assim, é importante que eles tenham noção do porquê que os fatores de estresse interferem na glicemia, do porquê que uma noite mal dormida interfere na glicemia, quando eles ficam nervosos, se aborrecem com alguém, por que aquilo modifica. E está salientando como proceder nessas situações, né? Porque, eu digo assim, como é que eles vão cuidar se eles não entendem como é que funciona, o porquê que sobe, o porquê que desce, toda a variação que tem, né? E aqui é importante frisar também que o automonitoramento da glicemia capilar, ele é útil para reconhecer o padrão de flutuação da glicemia no dia a dia daquele usuário, né? Às vezes o usuário reclama que está tendo hipoglicemia,
a gente vai perguntar qual é o horário, e ele fala, é sempre à noite. Então a gente tem que rever a terapia, o horário, a dose da insulina para aquele usuário, né? E aí tem toda a questão de detectar os momentos de hipoglicemia, as hiperglicemias, né? Verificar a possibilidade do ajuste no tratamento. Ela permite avaliar o efeito da mudança na terapia e ela também permite avaliar a eficácia das intervenções que a gente tenta fazer em relação ao estilo de vida. No entanto, o automonitoramento ele é inútil quando a informação que a gente tem no glicosímetro é considerada de forma solta, sem poder comparar com o horário, com a alimentação, se aquele usuário faz ou não atividade física, né? Quanto que está tomando de insulina, qual é o horário. O automonitoramento também é inútil quando não são estabelecidos com o usuário os objetivos e a meta daquele automonitoramento. É importante que eles saibam, olha, se a sua hemoglobina glicada está em 9, vamos tentar baixar ela para 8. O que a gente tem que fazer para isso? Né? E é a gente, no sentido de que o usuário tem que se tornar corresponsável pelo seu tratamento. Também é inútil quando não contribui para a mudança do estilo de vida, né? O automonitoramento não é utilizado para a realização dos ajustes terapêuticos e quando não provoca impacto nenhum no controle da glicemia. Imagina, um usuário que recebe as fitas para o automonitoramento e realiza diariamente o automonitoramento 3 vezes ao dia, vamos supor, né? Há 3 anos. E quando a gente vai avaliar o histórico para ver como é que está a hemoglobina glicada desse paciente, verifica que está até mais alto do que antes, quando ele começou a usar. Então, assim, nesse caso, não adianta de nada. Aqui em Florianópolis, é muito comum os usuários, os portadores de diabetes, que fazem uso de insulina de dose fixa, fazerem um automonitoramento da glicemia. E muitas vezes eu fico me questionando, se ele não é capaz de ajustar a sua dose da insulina, quando que o automonitoramento está de fato sendo efetivo? Na discussão com várias equipes de saúde da família, a gente sempre fala que não, mas é importante para que ele saiba verificar quando que está com hiperglicemia, quando que está dando hipo e para ele tomar mais cuidado em relação à alimentação dele. Correto, ótimo. Só que para isso, ele precisa ter um vínculo e um acompanhamento, um segmento terapêutico com essa equipe para que ela possa estar ajudando ele nesse sentido. Bem, aqui eu trouxe temas que eu já trabalhei nos grupos de educação em saúde aqui em Florianópolis. E por que eu trouxe isso? Várias vezes eu vejo as enfermeiras das equipes onde eu trabalho falando, nossa, eu já fiz tanto grupo, eu nem sei mais o que fazer, eu já trabalhei todos os temas e já estou me repetindo, não sei mais o que eu faço. E aí eu coloquei aqui vários temas, né? Entre eles, o que é diabetes, quais os seus tipos, quais as complicações associadas ao diabetes, os cuidados em relação à alimentação, os alimentos que são fonte de carboidrato, de proteína, de gordura, a diferença entre produtos light e diet, por que o estresse e os fatores emocionais interferem na glicemia, os cuidados com o pé diabético, os sinais e sintomas da hipoglicemia, a importância da prática da atividade física para o controle da glicemia, a importância do controle da PA, as questões relacionadas à obesidade, o que é a tal da hemoglobina glicada, que é importante que eles tenham esse conhecimento, para que servem os medicamentos utilizados para o tratamento do diabetes, como se dá o efeito da ação da insulina no organismo, os cuidados em relação ao armazenamento e aplicação de insulina,
qual é o objetivo do automonitoramento da glicemia, e a gente já trabalhou também a questão do uso de plantas medicinais, que eles sempre costumam perguntar. Aí eu olhei isso tudo e falei, meu Deus, se a gente for contar, aqui tem 18 temas. Se eu faço um grupo, uma atividade de educação em saúde por mês, aqui a gente já tem tema para 1 ano e meio. E é óbvio que em algum momento isso vai voltar a se repetir, mesmo porque as dúvidas deles se repetem, né? E para mim o grupo é um momento muito importante porque é a oportunidade que nós temos de estar identificando com eles qual é a parte do tratamento e das orientações eles não conseguiram captar, né? Em relação, por exemplo, à aplicação da insulina, eu já fiz uma atividade de grupo solicitando que eles preparassem a dose de insulina, né, voluntários, e preparassem a dose de insulina para os outros no grupo verem como é que eles faziam para preparar a sua insulina. E todas as vezes que eu fiz esse grupo, eu sempre encontrei pessoas que estavam ou tirando a dose errada, ou deixando bastante oxigênio dentro da seringa, formando vácuo dentro do frasquinho, e aí tem com dificuldade para tirar a insulina de dentro do frasco, e aí também é mais perigoso para acertar a dose, porque o êmbolo volta para dentro, né? E aí era para tomar 12 unidades, de repente perdeu e já está só com 8 e nem percebeu. E aí a gente vai trabalhando essas questões para que eles também se sintam mais seguros em relação ao tratamento. O programa de automonitoramento da glicemia capilar, ele pressupõe que esse usuário tenha vínculo com a unidade de saúde, para que possa ser realizado o acompanhamento clínico e o segmento terapêutico desse paciente. Ele tem como objetivo desenvolver a autonomia desse usuário para o autocuidado e também a construção de habilidades e o desenvolvimento de atitudes que conduzam à contínua melhoria do controle sobre a doença. Além disso, visa o progressivo aumento da qualidade de vida e a redução das complicações associadas ao diabetes. Aqui eu trouxe um caso clínico real, né, para discutir com vocês. Eu trouxe o caso da Dona Maria. Ela tem 65 anos, é residente de Florianópolis desde 2007, veio do interior do estado. Ela é dona de casa, aposentada, evangélica, casada com 7 filhos, analfabeta, tem diabetes, não insulina dependente. Pelo menos quando ela veio morar em Floripa, ela era diabética, mas ainda não usava insulina. Ela tem hipertensão, reumatismo, é obesa e faz uso de vários medicamentos, o que nos termos da farmácia a gente chama de polifarmácia, tá? Então vamos pensar o seguinte, ela veio morar em Florianópolis em 2007, em julho ela procura o centro de saúde porque está com muitas dores, né? E o médico, como não conhece ela, nunca atendeu ela, faz todo aquele procedimento de rotina, faz a solicitação de vários exames, né? Prescreve os medicamentos de uso contínuo, mais alguns analgésicos e anti-inflamatórios, e a Dona Maria vai para casa. Em setembro, ela volta com o resultado dos exames. E aí a gente verifica que a glicemia de jejum dela está em 140 e que a hemoglobina glicada está em 8,7. E aí o médico de saúde da família, preocupado com aquela situação, encaminha ela para o endocrinologista. Isso em setembro de 2007. Ela só consegue consulta com o endocrinologista em março de 2008. E o endocrinologista introduz a insulina NPH no seu tratamento, né? 12 unidades pela manhã, 18 unidades à noite, e continua tomando a metformina, né? Ela foi no endócrino no final de março. Na primeira semana de abril, ela estava lá no posto.
e passou por uma consulta com a enfermagem, que explicou como realizar a aplicação de insulina, fez verificação da PA, deu todas as orientações necessárias para que a Dona Maria pudesse se auto-aplicar a insulina. A Dona Maria é uma usuária assídua do posto de saúde. Toda semana ela está no posto de saúde, né? Ela vai tomar vacina, ela vai na farmácia, ela vai porque está resfriada. O centro de saúde é quase como um local social para Dona Maria. Como ela não tem muitas opções, ela vai no posto de saúde que ela encontra um monte de gente, né? E tem um monte de gente para dar atenção para ela. Então ela está lá toda semana. Aqui. E o tempo vai passando, chega um dia que a Dona Maria vai pegar o medicamento e ela chega na farmácia e diz para a técnica de enfermagem: não, aquele comprimido grandão não precisa, eu ainda tenho. E fica por isso mesmo. A Dona Maria pega os medicamentos que ela precisa e vai embora. Em março de 2010, no acolhimento, ela vai procurar o posto e no acolhimento ela passa pela consulta de enfermagem e relata que está tendo hipoglicemia. Claro que ela não chega no posto dizendo assim: eu estou tendo hipoglicemia. Ela vai relatar todos os sintomas de tontura, de fraqueza, de suor frio, né, de visão embaçada. E aí a enfermeira dá todas as orientações gerais e encaminha ela para consulta médica. Em março, no mesmo mês, ela consulta com o médico que dá todas as orientações gerais, solicita novos exames e renova a receita por 6 meses. Aí vem os resultados dos exames, a hemoglobina glicada dela continua alta e tem um novo encaminhamento para o endocrinologista. Aí a Dona Maria falta a consulta com o endócrino em novembro de 2010. Volta no posto, é reagendada a consulta e aí ela consegue consulta, retorno para o endócrino em novembro de 2011. E aí o endócrino constata que tem má adesão ao tratamento, né? E o diabetes da Dona Maria está descompensado. No slide tem uma setinha vermelha, que é o momento em que a Prefeitura Municipal começou a disponibilizar as fitas de glicemia, né? Então, isso aconteceu mais ou menos no final de 2010. Então, quando ela vai no endócrino, em 2011, ele dá todas as orientações e pede a verificação da glicemia 3 vezes ao dia. Voltando aqui, deixa eu ver. Aquela setinha azul é o momento onde a farmacêutica do NASF, numa das reuniões de equipe, pergunta: como é que está se dando essa questão do automonitoramento da glicemia? Vocês estão conseguindo realizar atividades de educação em saúde? Como é que está a questão da entrega das fitas e tal? E a enfermeira vai logo se justificando, dizendo que as fitas estão sendo entregues em consulta de enfermagem, mas que ela não tem pernas em função da demanda, em função da falta de funcionários, e está fazendo essas atividades de educação em saúde. E aí, em grupo, eles, com o apoio da farmacêutica, resolvem organizar essas atividades de educação em saúde para o automonitoramento da glicemia. Isso em 2011. A Dona Maria fica faceira e começa a frequentar os grupos, né? Mas não de forma regular. Ela vai de vez em quando, porque a partir desse momento as fitas passaram a ser entregues no grupo, né? Aí ela procura o centro, renova a receita para mais 6 meses, ela consulta com a médica, reclama de dores, o tempo vai passando, ela vai na farmácia, continua pegando medicamento de forma irregular, ora ela pega tudo, ora ela não quer pegar alguns, ora ela pega no início do mês, ora ela vai pegar lá no final do outro mês, sendo que aqui a gente fornece medicamento para 30 dias. Então, se você pega no dia 11 de setembro, para 30 dias, ele vai estar acabando lá pelo dia 10, 9 de outubro, né? E a Dona Maria continua dessa forma. Aí eu trago a pergunta que começou a nossa reflexão.
como está sendo realizada a atenção à saúde dos portadores de diabetes no nosso centro de saúde. Por quê? Se a gente for ver o caso da Dona Maria, ela está sendo acompanhada, ela tem acesso aos medicamentos e aos insumos, mas o automonitoramento da glicemia para a Dona Maria não está sendo efetivo, porque não houve uma melhora da glicemia dela, da hemoglobina glicada dela. E mesmo com os grupos de educação em saúde, a gente observa que não houve uma melhora no estilo de vida. Aí vai dizer, nossa, Daiane, mas então tudo aquilo é em vão? Não, porque o grupo ele é um espaço adequado para que a gente passe as orientações gerais e que a gente possa identificar quais são aqueles usuários que têm mais dificuldade. E esses devem ser pinçados do grupo e serem orientados de forma individual, para ver quais as limitações e as dificuldades daquele paciente especificamente. Porque no grupo nem sempre a gente consegue passar as informações de forma a atingir todos os integrantes do grupo, né? Então isso é uma dica bem importante, porque assim, quando a gente começou a fazer os grupos aqui em Florianópolis, há 2 anos atrás, eu tinha essa ilusão de que não, agora eles vão aprender tudo, eles vão saber e vai melhorar. E assim, a gente vê que mesmo assim, o percentual de usuário que melhora de fato ainda é pequeno. E que a gente tem, com todas essas orientações, vendo quem realmente precisa ser pinçado para que tenha um acompanhamento de forma mais individualizada. E aí, finalizando, eu queria dizer que quando a gente fala em atenção, em ações para a atenção à saúde do portador de diabetes, nós estamos falando em algo mais do que a simples solicitação de exames, a simples renovação de receita e o fornecimento de medicamentos, ou a entrega de medicamentos e insumos, né? E aí eu pergunto, será que realmente estamos fazendo o suficiente para que o portador de diabetes se sinta um protagonista nessa história toda? Ou muitas vezes a gente está tratando ele como paciente, passando a mão na cabeça e tendo atitudes até paternalista em relação a como ele encara tudo isso, né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tudo que eu tenha falado contribua para nossa autorreflexão, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu coloquei o meu e-mail ali à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, trocar alguma informação, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de Luiz Alves. Qual instrumento poderíamos utilizar para registro dos atendimentos? Então, aqui em Florianópolis, a gente tem o prontuário eletrônico, que é um instrumento que facilita muito a nossa vida, porque além de ser muito legível, é de fácil acesso em todas as unidades de saúde, né? E com certeza é muito mais difícil toda essa questão do registro quando o prontuário é de papel, porque tu não tem como avaliar o que foi escrito numa outra unidade e é importante que o registro seja feito na unidade, independente de se ele é no prontuário eletrônico ou no prontuário de papel, né? E também é importante registrar todo tipo de ação realizada com o paciente, com o usuário portador de diabetes, né? Seja a participação dele no grupo, seja o tema trabalhado, a verificação de glicemia, o resultado dos exames, as orientações dadas, para que possa ter o histórico e a evolução desse paciente. Se a gente não registra, aí não tem como ter essa avaliação, a avaliação desse histórico, né? Luiz Alves também pergunta, esse automonitoramento está disponível no caderno de atenção básica? Olha, se eu não me engano, o caderno é anterior à portaria que estabelece o programa de automonitoramento da glicemia capilar. Até por isso que tem essa consulta pública, que é de setembro
setembro de 2012, né, que eu procurei, mas assim, a portaria ainda não saiu, que estabelece todos os critérios para o automonitoramento e para a questão do acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, né? Não está no caderno de atenção básica. Barão quer saber qual primeiro exame se faz para detectar lesão renal. É o ALTIAST, que vai pedir no exame de sangue também e avaliar os valores para ver se já tem algum tipo de lesão renal. Joinville pergunta se há algum estudo que comprove que o reaproveitamento da agulha após a aplicação da insulina não é um meio de cultura. Olha, estudo realizado nessa área eu não conheço, né? A gente sabe que no caderno de atenção básica a informação é para que a agulha seja utilizada até 7 vezes. Aqui em Florianópolis, a orientação que a gente dá é que seja utilizada uma agulha por dia. Se o paciente faz uso de 3 aplicações no dia, ele vai usar a mesma seringa. Se ele faz uma aplicação por dia, ele vai utilizar uma seringa por dia igual, né? Essa é a orientação que a gente tem dado, até para que não tenha essa questão do crescimento de bactérias e culturas em geral na agulha, especificamente na seringa. Tubarão pergunta qual medicamento para tratamento de hepatite C pode causar diabetes? Olha, causar diabetes não, mas ele pode sim interferir no controle glicêmico. O tratamento da hepatite ele é muito agressivo, né? Ele gera todo um estresse, uma irritabilidade na pessoa e isso propicia o descontrole do diabetes em geral, mas causar o diabetes não. 3 Barras comenta que o diabetes tem aumentado muito nesses últimos anos, apesar de toda a conscientização, divulgação e campanhas de prevenção. Vocês também acham isso? O que ocasiona esse aumento? Então, como eu falei no início da apresentação, o aumento da prevalência do diabetes está relacionado com o aumento da expectativa de vida, o sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, né? E eu estou esquecendo de algum detalhe, mas basicamente é isso. E se a gente for pensar, hoje em dia, a gente tem se alimentado muito e muito mal, né? A gente come com pressa, a gente come muita comida industrializada. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso aos alimentos do que antigamente. O corre-corre da vida diária, o estresse, diminui a prática de atividade física e aí tudo vai se somando. Além disso, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas vão adoecendo. Até porque eu acho que a população brasileira ainda é muito jovem e ela não tem essa consciência da importância que é a prevenção desses fatores de risco, porque ela não estava acostumada com isso há 30, 50 anos atrás. Camboriú mandou aqui várias perguntas sobre as fitas. Vocês entregam fita só para os insulinos dependentes? Como vocês entregam a fita por mês? Se na caixa contém 50 fitas, qual que é o máximo de fitas que vocês entregam para um paciente por mês? Então, a gente entrega dependendo do número de solicitações. A gente entrega o tubinho fechado. A caixa vem com 50, mas vem com 2 tubinhos de 25 dentro. Então, para aquele paciente que faz uma verificação por dia, a gente entrega 25. Para aquele paciente que faz 2, 50 ou 75, depende, né? Porque, apesar de a gente tentar fazer toda a entrega nos grupos de educação em saúde, nem sempre é possível todos os usuários participarem do grupo. Às vezes alguns têm consulta médica, não podem ir naquele dia. Então, quando não podem, eles pegam direto com a enfermeira da sua área. E aí, dependendo da quantidade de verificações que ele tem que fazer por dia, é que a gente vai avaliar quanto que vai ser entregue. Mas normalmente é 25, 50, 75, 100, dependendo do número de verificações solicitadas pelo médico.
É só para os insulinos dependentes? É só para os insulinos dependentes. Como eu falei antes, assim, não há evidências de que o automonitoramento é efetivo para portadores de diabetes que fazem uso apenas de hipoglicemiantes orais. Nesses casos, quando o médico acha importante o automonitoramento, a gente pede que ele venha na unidade de saúde realizar o automonitoramento uma vez por semana, 2 vezes por semana, conforme a solicitação médica. Porto União quer saber o que tem de atualizações sobre a asepsia com álcool no teste de glicemia. As últimas informações que eu tenho, que a gente também numa discussão com o pessoal que trabalha no HU, né, e do setor que trabalha especificamente com diabetes, eles nos orientaram que não é necessário fazer a asepsia com álcool, tanto para a aplicação de insulina, quanto para a verificação da glicemia. Até porque, ao passar o álcool na pele para fazer a asepsia e fazer o corte com a agulha da seringa, as moléculas de álcool estariam reagindo com a insulina e diminuindo as unidades de insulina que estariam sendo aplicadas. Então, a gente recomenda higiene local, se tiver muito suado, se tiver sujo, com água e sabão, secar normalmente, se não, só com algodãozinho seco. Tubarão pergunta, diabetes pode ser adquirido por causa do estresse? Siderópolis também faz uma pergunta parecida. O estresse ou uma situação de estresse pode alterar a glicemia? Então, em relação ao estresse causar diabetes, acredito que não, porque o diabetes é causado por uma deficiência da produção de insulina pelo pâncreas ou por uma resistência à insulina por parte do organismo em geral. Agora, o estresse pode sim descontrolar a doença. Por quê? Quando nós estamos estressados, o organismo, para poder reagir àquele estresse, costuma quebrar o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos e liberar a glicose. E é por isso que muitas vezes o diabético, mesmo tendo uma alimentação bastante regrada, ele tem dificuldade de fazer o controle da glicemia, né? E aí a gente vai trabalhar justamente com essas questões de como prevenir o estresse, né? O que ele pode fazer como válvula de escape, porque a gente sabe que muitas vezes a válvula de escape é a comida. A gente ataca a geladeira, né? Então, assim, o diabético, ele tem que tomar muito mais cuidado em relação a isso. E aí é importante o estímulo da atividade física enquanto válvula de escape, para não estar aumentando a ingesta de alimento e com isso a glicemia, né? Agora, o estresse descompensa completamente qualquer pessoa diabética. E com certeza, uma pessoa estressada, ela não se alimenta direito, ela não dorme direito, e aí todo o organismo dela vai estar funcionando de uma forma mais prejudicada e agravando a doença, seja no diabetes, na hipertensão, na depressão, em qualquer doença, na hepatite. É isso. Iraceminha pergunta, qual a orientação de armazenamento das seringas usadas até levar na UBS para correto descarte? Posso orientá-las a colocá-las em garrafa PET para descartar as seringas no final do mês? Aqui em Florianópolis a gente fornece o Descarpax para os usuários, né, e orientando a como montar, até onde pode encher e quando que deve retornar para a unidade. E é feita a troca. Para aqueles que não têm ou quando acontece de faltar, a orientação não é em garrafa PET, é em lata de alumínio, né? Porque a garrafa PET, apesar de ser bastante resistente, como a recomendação é botar a seringa sem a tampa, né?
para estar evitando de estar se furando ou coisa assim, principalmente quando o usuário tem um cuidador, que é esse cuidador que aplica insulina, a recomendação é não tampar a seringa. E na garrafa PET já aconteceu de a agulha perfurar a garrafa e gerar acidentes e tal. Então, a recomendação é na latinha de leite, né? Ou na latinha de Neston, que é de alumínio, ela cabe praticamente em pezinha, bem fechadinha, e aí tá levando isso para a unidade quando tá cheio. Mas normalmente aqui não tem faltado, a gente sempre fornece o Descarpax. Camboriú quer saber se não é indicado usar a mesma seringa na aplicação da insulina NPH irregular. Quando o usuário ele sabe fazer a aspiração da insulina no mesmo frasco, não tem problema, né, usar a mesma seringa. Mas poucos são os usuários que a gente vê que sabem de fato fazer isso. Normalmente aqui é prescrito a insulina misturada, 70-30, então eles usam um frasquinho só. Agora, não tem problema usar a mesma seringa, desde que a gente pegue sempre primeiro aquela que está em maior quantidade, tire o ar, para depois pegar a regular, e orientando sempre em caso de erro de dosagem, nunca está retornando a insulina para dentro do frasco, se a mistura é feita na seringa, né? E se for o caso de errar a dosagem, está desprezando aquela seringa e aquela insulina junto. Camboriú pergunta se existe uma quantidade máxima de fitas entregues aí para vocês. Isso depende sempre da solicitação do médico. O que a gente tem trabalhado é assim, para o diabético do tipo 1, que tem um conhecimento maior, que tem toda uma autonomia, que normalmente são pessoas mais jovens, né, e que tem um nível de esclarecimento também maior, normalmente o número de seringas é maior, porque ela vai fazer a verificação da hipo, da hiper, ela vai fazer o autoajuste da quantidade de insulina a ser aplicada. Para os pacientes diabéticos tipo 2, idosos, que usam já a mistura de insulina 70-30, justamente para estar facilitando a vida deles, a aplicação, não são necessárias tantas verificações por dia, né? Então a gente vai ver se precisa 1, 2, 3, dependendo de cada situação. E aí, como eu falei antes, se é 3 por dia, a gente tem entregado 100, para não mexer no tubinho fechado. Se são 2 por dia, 75, com aquela folguinha de 15, mas não é mais do que isso. Joinville pergunta se os imunodeprimidos têm mais chance de adquirir a doença diabetes. Não existe essa relação de imunodeprimido maior incidência de diabetes, porque os imunodeprimidos têm uma maior chance de adquirirem doenças oportunistas. E o diabetes em si, ele não é uma doença oportunista, ele é uma doença que está relacionada com a deficiência do pâncreas, né? E a imunodepressão não está relacionada com isso. Canoinhas pergunta se a hemoglobina glicada pode ser requisitada pelo enfermeiro. Isso vai depender do protocolo, se há um protocolo no município, né? Na maioria das vezes não, quem solicita esse exame é o médico. Agora, se no município tem um protocolo específico onde diz que em determinada situação o enfermeiro pode sim estar solicitando esse exame, aí ele vai ser autorizado a solicitar o exame de hemoglobina glicada. Aqui em Florianópolis, os enfermeiros já conseguem solicitar uma série de exames. A hemoglobina glicada ainda não. Mas é uma coisa que a gente já está discutindo, né? Porque isso diminuiria a demanda. Porque ele passa pela consulta de enfermagem, o enfermeiro já avalia várias situações, solicita o exame e na apresentação do resultado é que ele vai passar pelo médico, onde vai ter toda uma avaliação e novas orientações ou ajuste da terapia medicamentosa. Em vez de, primeiro, ele passar pelo acolhimento com o enfermeiro agendar consulta com o médico e só na apresentação do resultado dos exames é que o médico vai poder fazer a avaliação em si. Isso encurtaria bastante o caminho, mas isso depende de
pelo menos um protocolo municipal. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero ter conseguido contribuir para a reflexão em relação à prática de vocês no dia a dia. Agradecer também as perguntas e espero que eu possa ter ajudado. Muito obrigada.